Graça e paz mais uma vez. Amém. Oi, graça e paz mais uma vez. Amém. Bom dia àqueles que eu não vi. Deus nos abençoe essa manhã. Vamos continuar falando mais um pouquinho lá de Romanos. Romanos 12, eu te convido a abrir a sua Bíblia. Romanos 12, versículos 1 e 2. Essa foi a lição que estudamos aqui na EPD dos adultos, dos adolescentes e das crianças, por outra revista, né, irmão? Acho que é outra revista. Mas agora elas estão aqui e vamos aprender um pouco mais sobre como agradar a Deus. Romanos, cadê você? Achei. Romanos 12, todos encontraram? Amém. Amém. Diz a nova vida que temos após conhecer a Jesus Cristo, após aceitar o senhorio de Cristo em nossas vidas. A transformação, ela vem através da mente, como o diácono, não sei se foi o diácono André ou se foi o diácono Roberto que falou que a mudança, vem através do ensino, porque vem inculcando isso na mente da criança. E com o passar dos anos, a criança cresce com aquilo que lhe foi ensinado. E nós só temos a nossa mente transformada em Cristo quando aceitamos a Cristo e nascemos de novo. Aí a gente está abrindo o coração para receber agora novas instruções, novos ensinamentos, e instruções ensinamentos esses que agradam a Deus e que nos levam ou nos dão acesso ao céu. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 12: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Curva essa cabeça e feche seus olhos. Pai, a Tua palavra foi lida, Deus. Sabemos que a Tua palavra, ela serve para instruir, ela serve para corrigir, ela serve para nos transformar. Porque ouvindo a Tua palavra, nós temos as nossas vidas mudadas. Porque o Teu Espírito Santo que emana da Tua palavra, ela nos traz o convencimento de que somos pecadores, de que fazemos coisas que desagradam ao Senhor. E o Teu Espírito, ele nos auxilia para que possamos mudar as nossas atitudes diante do Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja falando a cada coração para a honra e glória de Teu nome, Deus. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Bom, pega uma água para mim, por favor. O capítulo 12 dessa epístola de Paulo aos Romanos, é um convite para nós cristãos apresentarmos os nossos corpos, ou o nosso corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso só é possível através da transformação que o Evangelho faz na vida do ser humano. A gente pegar a história, voltarmos livros da Bíblia, a gente vai ver que a própria vida do apóstolo Paulo, ela foi transformada, ela foi mudada. O apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos, ele não era a favor dessa
religião, vamos colocar assim, do cristianismo, dos seguidores de Cristo, e por muito tempo ele perseguiu a igreja de Cristo. Por muito tempo ele foi contra os ensinamentos de Cristo, porque ele falava que os ensinamentos de Cristo não condizia com o Pentateuco, com a Torá que eles tinham ali em mãos para estudar. Obrigado. E quantos de nós, na nossa vã maneira de viver, antes de conhecermos a Cristo, também não criticávamos os cristãos, não criticávamos a Bíblia, não criticava a igreja. Mas nessas críticas, o engraçado é que nessas críticas, as críticas eram para favorecer ou para deixar o nosso elo mais elevado, porque você, combatendo o ensinamento de Cristo, você está se dando como certo, como a sua maneira de viver certa, como a sua maneira de viver agradável a você mesmo, não havendo renúncia, porque a partir do momento que eu critico uma coisa, eu não sou obrigada a agir ou a viver conforme aqueles ensinamentos. E muitos hoje em dia vivem dessa forma, criticando a Bíblia, criticando o cristianismo, criticando Deus, criticando Jesus, para não reconhecer a sua própria falha, para não reconhecer os seus próprios erros. E nas suas vidas, vivem vidas amarguradas, vivem relacionamentos destruídos, vivem relacionamentos que não trazem alegria. Muitos não têm o prazer de ir para casa, porque em casa é um lugar de discórdia, em casa é um lugar que não traz para ele prazer de estar ali. E ela, criticando isso, ela nunca vai querer se consertar diante da família ou diante da sociedade. E somente Deus, somente Jesus Cristo, através da atuação do Espírito Santo, é capaz de mudar a nossa vida, de mudar a nossa maneira de viver. E é o que Cristo quer, é o desejo de Deus, que todos sejam transformados, que todos sejam mudados através da sua palavra. E eu quero tirar alguns pontos, alguns não, na verdade somente dois pontos dessa Romanos 12:1. Algumas coisas eu já falei na EBD, mas alguns ou muitos não estavam aqui. E o primeiro ponto nós somos chamados para oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus. O versículo 1, o apóstolo Paulo ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É prestar a Deus um culto racional, um culto com entendimento, e não um culto a moda vamos ver, sem saber o que realmente está fazendo, sem saber realmente do que você está participando, do que você está, onde você está inserido. Muitas pessoas, infelizmente, estão na igreja, mas não sabem ao certo o que vem fazendo na igreja. Muitas pessoas estão na igreja, mas não têm um relacionamento com Deus. Muitas pessoas estão na igreja todos os domingos, mas não se deleitam, não desfrutam de todas as bênçãos que Deus quer dar para o teu povo, ou que Ele já deu para o teu povo. Agora o seu povo só tem que tomar posse disso. O apóstolo Paulo, ele roga, ele suplica, ele pede que entreguemos nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é entregar o nosso corpo como sacrifício vivo? Será que é nos sacrificarmos a Cristo? A Bíblia diz que Cristo
que Deus ele não aceita sacrifício humano, ele não aceita morte de humanos em sacrifício a Ele. Então, que sacrifício é esse que o Senhor quer que eu faça a Ele? Ele diz que Ele quer um sacrifício vivo. Então você não tem que matar-se ou matar alguém para sacrificar a Deus. Ele quer um sacrifício vivo. Ele quer que você o cultue de forma racional, conhecendo e sabendo quem Ele é. Será que você realmente sabe quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus para você? Responda essa pergunta no seu interior. Quem é Deus para você? Muitos acham que Deus é o Deus somente dos cristãos. Eu posso achar que Deus é o meu Deus porque eu sirvo, tenho um compromisso com Ele. Sim, Ele é o meu Deus, mas Ele também é o Deus dos ímpios. Ele também é o Deus daquelas pessoas que ainda não fazem a sua vontade. Deus, Ele é soberano. Ele é tudo. Ele é o Criador dos céus e da terra, por mais que tentem ensinar diferente. Por mais que a ciência não consiga explicar como que Deus fez todas as coisas, eles acham absurdo ou inconcebível, né, através da palavra, haja isso, haja aquilo, e tudo acontecer. Mas Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer do nada o tudo. Ele pode fazer da minha vida que está do avesso, da minha vida que não o agrada, da minha vida que tem feito tudo errado, ser agora totalmente diferente. Talvez nos meus olhos e aos seus olhos, aquela pessoa que está entregue às drogas, entregue às bebidas, entregue à prostituição, ao tráfico, talvez para você aquela pessoa não tenha jeito. Gente, como que essa pessoa pode mudar? Aos nossos olhos, realmente é difícil, realmente é impossível, mas para Deus nada é impossível. Deus, Ele é Deus. Ele é um ser que não é para tentar ser entendido, mas Ele é um ser para ser obedecido. Nós temos que obedecer os decretos dEle e as leis dEle. E após a gente obedecer e ter esse entendimento, agora nós temos que fazer esse sacrifício a Ele, em amor a Ele, de apresentar o nosso corpo santo e agradável a Deus, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o nosso culto, não somente esse culto aos domingos e alguns que vêm às quintas-feiras, mas é o nosso culto no nosso dia a dia, com o nosso viver, o nosso culto no nosso relacionamento. O meu culto deve ser um culto diário. Lá no meu trabalho, quando chega alguém, eu ser honesto com aquele cliente. Às vezes chega lá com o aparelho, eu trabalho consertando o celular, às vezes chega lá com o aparelho desligado, apagou do nada, não liga mais, bota lá no carregador, não aparece imagem, não aparece nada, está morto. Aí eu sei que isso tem um problema no sistema, que é só reiniciar o aparelho e o aparelho volta a ligar normalmente. Mas infelizmente tem pessoas que se aproveitam para ganhar dinheiro. Não, deixa aí que eu vou analisar, eu vou fazer ali os procedimentos e volto. Aí o cliente deixa o celular, sai, a pessoa vai lá, só faz isso, o celular volta, tempos depois o cliente volta, eu tive que fazer isso, fazer aquilo, fazer esse procedimento, fazer aquele procedimento, e no final das contas engana o cliente, porque não precisou fazer nada daquilo. Meu culto racional é eu trabalhar com honestidade, mesmo sabendo que vou ganhar um dinheiro facinho, não vou perder nem 2 minutos fazendo isso, e vou poder cobrar aí R$50 da pessoa. A pessoa paga, porque o celular custa R$1.000, perder R$50 vai valer a pena para ele. Mas cadê a minha honestidade? Cadê
o meu temor ao Senhor de não querer prejudicar a outra pessoa. Não é errado a pessoa que, eu vou te cobrar aí R$20 aí pelo conhecimento, mas eu costumo nem cobrar nada, porque é tão rápido, eu faço ali tão rápido para a pessoa. Outros, no seu trabalho, às vezes trabalha recebendo carga, aí vem uma carga a mais, ele vê, mas não anota, ele desvia aquela carga ali e faz proveito próprio. Cadê o culto dessa pessoa? Cadê o sacrifício de obter esse objeto ou coisa indevidamente? O culto racional é eu a todo momento eu saber que Deus está me vendo, não me vigiando. Se eu fazer alguma coisa errada, Ele vai me punir, Ele vai me castigar. Não, esse não é o intuito de Deus. Muitas pessoas conhecem Deus, principalmente as crianças. Hoje eu acho que está meio mudado, mas antigamente os mais velhos apresentavam Deus como: se você fizer isso, Deus vai te castigar. E a gente só aprendia que Deus castigava. Eu não posso fazer isso porque Deus vai me castigar. E o intuito de Deus não é castigar. O intuito de Deus é que aprendamos a viver uma vida santa, uma vida honesta, uma vida agradável a Ele. E se você perceber, não sei se alguém já teve essa prática, mas quando você começa a fazer coisas erradas, você fica aflito, com medo de alguém descobrir. O que vai ser se descobrir? E às vezes, vamos voltar lá nessa pessoa que desvia alguma coisa, quando o chefe chama ela na sala: caraca, será que ele descobriu? E você já vai com aquela aflição no coração, sem saber o que vai acontecer. Às vezes nem descobriu nada, mas você foi aflito porque aquilo está te perseguindo. Mas se você vive de maneira honrosa, com esse intuito de que eu tenho que fazer de tudo para agradar ao meu Deus, não porque se eu não agradar eu vou ser castigado, mas porque eu amo em agradar ao meu Deus. Quando isso acontecer, você sabe que você não faz nada errado, você vai tranquilo, com o coração leve, sem ter medo de ter descoberto alguma coisa a seu respeito. E Paulo, ele nos chama para apresentar a Deus esse sacrifício. O sacrifício de não fazer a vontade do meu corpo, não fazer a minha vontade. A minha vontade é ganhar dinheiro fácil. Quem não tem vontade de ganhar dinheiro fácil? Mas os meios de ganhar dinheiro fácil não é meios corretos. Então, por amor a Deus, por amor a Cristo e por temer a lei, a gente anda fazendo a vontade de Deus, para que a punição não recaia sobre nós. E apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo é isso, é não se entregar às paixões, é não se entregar às vontades, aos desejos da carne. Em muitos casos, pessoas têm vontade de, às vezes sai até naturalmente quando você para conversar com outras pessoas, sem querer você começa a falar mal de outras pessoas, falar mal de alguém. Apresentar o corpo como sacrifício vivo é você não caluniar ninguém. Falar mal é você caluniar pessoas. Então, eu não posso falar, eu vou vigiar as minhas palavras para o que eu disser aqui não denigrir a imagem de ninguém. É quando eu estiver no meio dos meus amigos, aqueles amigos, eles têm o hábito de falarem palavrão. Epa, não posso falar palavrão, porque agora eu tenho que apresentar o meu corpo como sacrifício vivo a Deus. Será que Deus vai aceitar o sacrifício, o corpo de uma pessoa que fala palavrão? Fala coisas que não agradam o Senhor? Com certeza Ele não vai aceitar. Então, eu tenho que guardar os meus lábios desses palavrões. O servo do Senhor, ele não xinga. O servo do Senhor não ira, não fica com raiva. O servo do Senhor, ele não mente. Às vezes, mentira boba.
mas você sabe que é mentira, você não deve mentir, porque o Senhor não irá aceitar o seu sacrifício se nos seus lábios habita mentira. João 8,44 ele diz que o pai da mentira é o diabo, e quem mente é filho do diabo. Se você tem o hábito de mentir, eu sinto muito te dizer, mas você não tem Deus como pai. A Bíblia relata que você é filho do diabo. Então, se arrependa das mentiras que você conta, por mínimas que elas sejam. Mentira é tudo mentira. Aceitar, dar a Deus um sacrifício vivo, é se abster de tudo aquilo que o mundo oferece. O mundo, ele oferece para os jovens o sexo livre, sexo sem compromisso. Mas se você namora, você não é casado, o sexo não é para você. E se você pratica o ato sexual antes do casamento, você não está oferecendo a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque o sexo ele só é permitido no casamento, na relação matrimonial. E apresentar o corpo agradável a Deus é abster-se dos prazeres do mundo, é você se resguardar. Eu tenho que apresentar ao Senhor o melhor que eu tenho. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, não tome a forma desse século, não tome a forma deste mundo. O que o mundo julga o que é certo, se contradiz o que a Bíblia diz, você não deve tomar aquela forma. Você deve tomar a forma da palavra de Deus, a forma que o Senhor diz. E ele fala que isso só vamos conseguir fazer através da renovação da nossa mente. Quando éramos mundanos, quando éramos filhos do diabo e não éramos filhos de Deus, fazíamos tudo que o mundo oferece. Participávamos de bebedice. Eu não, porque graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu nasci num lar cristão e sempre servi ao Senhor. Mas eu estou colocando como uma forma geral. Bebia, eu fumava, eu juntava nas rodinhas de amigos e começava a falar palavrão junto com eles, começava a falar mal do colega junto com eles. Quando eu via alguma coisa aqui, dando sopa de um amigo, eu pegava, botava no bolso e saía como se nada tivesse acontecido. Quando eu era do mundo, eu tinha essas práticas, mas agora eu fui resgatado, eu fui alcançado pelo amor de Deus, e agora eu preciso renovar a minha mente, transformar a minha mente. Quando a gente aceita Cristo, aquelas velhas práticas, elas ficam para trás. Agora tudo tem que se fazer novo, e tem que haver a transformação da nossa mente. Antigamente eu pensava que eu poderia fazer aquilo, na verdade a gente não pode, porque isso é contra a lei, mas as pessoas fazem. E a gente fazia porque a gente não tinha o conhecimento da verdade, a gente não tinha o desejo de agradar a Deus, que nos amou de uma tal maneira e que abriu mão do seu próprio Filho para morrer em meu lugar e em seu lugar. Agora eu devo mudar a minha mente. Eu não posso fazer mais isso. Isso não me pertence mais. Isso não pertence mais a mim. Os meus amigos, ou que eram meus amigos, eles se reúnem todo final de semana para ir jogar futebol, e depois do futebol eles se reúnem para beber.
Eu posso ir jogar futebol, posso, mas agora lá naquela reunião da bebida, agora chegou a minha hora, eu tenho que ir para casa. Quando você aceita Cristo, você não vai deixar de se relacionar, não vai deixar de fazer aquilo que você fazia, que é saudável. Eu ia para o futebol, eu posso continuar indo para o futebol, me relacionar com aqueles amigos ali. Mas no futebol eu era briguento. Quando a pessoa entrava mais forte, eu xingava, eu queria brigar. Agora eu tenho que rever as minhas atitudes. Agora quando a pessoa entra mais forte, eu tenho que... eu não posso mais xingar, não posso mais brigar. Então você tem que se vigiar e você tem que transformar a sua mente através do Espírito Santo, renovar a sua mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Antes de aceitar a Cristo, eu tinha mulheres na rua. Eu não, gente, só estou dando uma alusão aqui. Antes, eu traía minha esposa, eu tinha amantes. Agora que eu aceitei a Cristo, isso não pode fazer mais parte da minha vida. Eu agora sou uma nova criatura e eu tenho que transformar as minhas convicções antigas em novas diante do Senhor. Renovar a minha mente. Essas coisas eram pensamentos, eram atitudes de pessoas que não conheciam a Cristo. Agora que eu tenho o pleno conhecimento da verdade, o pleno conhecimento de Cristo, o Espírito Santo habita em mim, eu tenho que deixar de fazer essas coisas. Por mais que eu sinta esse desejo, eu tenho que brigar com esses desejos para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não posso tomar a forma do mundo. O que o mundo diz que é certo, eu não posso achar que é certo se ela é contra a vontade de Deus, se ela é contra o que o Senhor o que o Senhor revelou através das suas escrituras. Tudo que é perfeito para ter uma vida perfeita diante de Deus está revelado nas escrituras. Você não tem que esperar ter uma revelação de Deus para mudar a sua atitude. Eu vou esperar Deus vir aqui e falar comigo que eu estou fazendo errado, que eu não posso fazer isso. Se já está escrito na Bíblia, Ele já se revelou e Ele não vai se materializar para você para dizer que o que você está fazendo é certo ou errado. Se você seguir o que a Bíblia diz, você vai estar fazendo o que agrada ao Senhor. E quando a gente faz o que agrada a Deus, Ele se alegra com o nosso viver e Ele olha para a gente de uma maneira diferente, de uma maneira especial. Isso não quer dizer que Ele vai olhar para a gente e vai tirar agora todo o nosso sofrimento, todas as nossas aflições, todas as nossas tribulações. Isso vai continuar acontecendo em nossas vidas, e talvez ainda com mais frequência, mas devemos pedir ao Senhor que nos dê forças para enfrentarmos essas adversidades da vida. Quando entregamos o nosso corpo como sacrifício vivo, fazemos a vontade de Deus. Entregar o corpo como sacrifício vivo é fazer o que agrada a Deus. Ter a mente transformada pela renovação do Espírito é agora agir de acordo com os padrões de Deus, com os padrões bíblicos. E que eu e você possamos a cada dia entregar a nossa vida, nosso corpo como sacrifício vivo. Se tem ainda alguma coisa que eu faço, que eu sinto que não agrada a Deus, eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar contra essas vontades, contra esses desejos. Conforme o irmão Romero falou na EBD, só irá alcançar o céu os valentes, aqueles que enfrentam as adversidades, aqueles que enfrentam as suas dificuldades e vencem. Porque enfrentar, qualquer um pode enfrentar, mas só irá adiante aquele que vencer. E sozinhos, nós não conseguimos vencer. Por mim mesmo, eu não tenho forças para batalhar contra os desejos da minha carne. Por mim mesmo, eu não tenho forças para
fazer a vontade de Deus. Eu dependo de Deus. Eu dependo da ação do Espírito Santo na minha vida. Você depende da ação do Espírito Santo na sua vida para conseguir vencer em todas essas questões, para conseguir vencer em todas essas batalhas que iremos enfrentar. Essa é a pequena reflexão dessa manhã, que o Senhor complete no coração de cada um de vocês aquilo que Ele falou ao meu coração. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a sermos tementes a Ti e buscar, Deus, entregar a nossa vida a Ti a cada dia como sacrifício vivo, a nos abstermos, ó Deus, dessas paixões mundanas, que o mundo, Pai, não venha nos atrair, que possamos resistir, Pai, a todo esse banquete que o mundo nos oferece. Que o Teu Espírito Santo esteja colocando em nosso coração o desejo de Te servir a cada dia, de rejeitar o que o mundo oferece. O que o mundo oferece, aparentemente, aos nossos olhos, é bom, mas sabemos que o final deles é a perdição. Então, Pai, nos livra, nos dê força, nos dê espírito de ousadia para lutarmos contra a vontade da carne. Pai, que o Senhor transforme a nossa mente conforme a Sua vontade, que em nossos pensamentos haja pensamentos de agradar ao Senhor, de fazer aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a viver os nossos dias aqui na terra conforme a Tua vontade. Para a honra e glória do Seu nome, eu faço essa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.